Então, pessoal, caiu porque o vídeo estava no limite e eu acabei caindo a minha produção da aula. Mas eu vou terminar esse vídeo aqui bem curtinho, né? Para finalizar essa aula do Karl Marx. Em seguida, eu vou falar do anarquismo e dos outros conceitos sobre o socialismo e o marxismo, tá? Então, assim, gente, essa é a questão da mais-valia, né? Que é a questão de que acumula-se mais para o proletário, não para o proletário, para o capitalista, para o burguês, e menos para o proletário ter somente a sua subsistência, né? Alienação e ideologia, outro conceito de Marx, né? Como a descrição de mais-valia, Marx configura seu caráter de exploração do sistema capitalista. De imediato, o operário não é capaz de reverter o quadro, porque se encontra alienado. O que significa alienação? Confere no sentido etimológico, né? Seria o seguinte: para entender é preciso saber que Marx retoma a temática hegeliana do trabalho como condição de liberdade. É pelo trabalho que o ser humano se confronta com a natureza e ao mesmo tempo se modifica, também transforma a si mesmo, humanizando-se. No entanto, Marx nega a ordem econômica do capitalismo seja capaz de possibilitar igualdade entre as partes, porque o trabalhador perde mais do que ganha. O produto do trabalho é apropriado pelo burguês, que determina o salário, horário e ritmo de trabalho. Neste caso, o trabalhador deixa de ser o centro de si mesmo para ser conformado pela força que não mais controla. O resultado é tornar-se estranho, alheio a si próprio. É fenômeno de alienação. Nesse contexto capitalista, ao vender sua força de trabalho mediante o salário, o operário também se transforma em mercadoria, né? Então ele acaba se transformando em mercadoria. Ocorre então o que Marx chama de feticismo, mercadoria e retificação do trabalho. O feticismo é o processo pelo qual a mercadoria, um ser inanimado, adquire vida, porque os valores de troca tornam-se superiores aos valores de uso e passa a terminar as relações humanas, ao contrário do que deveria acontecer. Retificação e codificação do trabalho, porque o indivíduo é transformado em mercadoria. A humanização da mercadoria leva à desumanização da pessoa. Então a pessoa ela acaba trabalhando e ela acaba não tendo mais lazer, nem sequer o direito de sua própria liberdade de ter o tempo para si próprio, né? Então a gente acaba virando máquina de trabalho. E isso é até hoje, né? Nós acabamos produzindo só trabalho e acabamos muitas vezes deixando prevalecer nossa saúde, prejudicando nossa condição de vida, né, nossa própria existência em si, né? A nossa vida vira basicamente só trabalho, porque é a nossa subsistência. A gente coloca o trabalho como a prioridade para a nossa vida e as outras coisas deixa de lado. Muitas vezes até a família por causa do próprio trabalho, né? Por sua vez, a ideologia é o que faz com que a alienação não seja percebida. Vimos que, segundo Marx, as ideias, as condutas e os valores que permeiam a concepção de mundo de determinada sociedade representam interesses da classe dominante, que quer só lucro, 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 lucro e mais lucro, né? Ao serem entendidas as classes dominadas como se fossem universais, ajudam a manter a dominação do status quo, o estado onde se encontram. Deste modo, a ideologia camufla a luta de classes, ao representar a sociedade como una, harmônica e sem conflito. E existe conflito, né? Só que o conflito ele é abafado, né? Pela mídia, né? Pela sociedade em si, de fato, pelos meios de comunicação, não mostra a exploração que é feita sobre esses trabalhadores que não têm nem lazer. Vocês podem ir nos mercados, por exemplo, os grandes mercados aí, você vê as pessoas no caixa trabalhando, produzindo, até durante finais de semana e tal, não tem final de semana, não tem férias muitas vezes, né? É aquele trabalho excessivo e acumulativo. É aquele chamado capitalismo perverso, né? O que faz com que, de fato, por mais que você receba salário, você continua sendo explorado pela sua força de trabalho que você tem que produzir para atingir metas nas indústrias, metas nas empresas. Esse atingir metas é você produzir para o capital, né? Então, de fato, você tem ainda esta produção excessiva, só que hoje se chama outro nome, né? É atingir metas, né? Atingir metas do IDEB, por exemplo, atingir metas para que os alunos realmente aprendam, né? Tudo isso mostra que existe uma certa exploração em todos os âmbitos, em todas as profissões, né? Eu estou colocando essa porque é a que nós convivemos hoje, atualmente, nesta profissão, né? Só que as outras existem outras metas, inclusive, né? Minha mãe também. Minha mãe trabalha como vendedora, ela tem que atingir metas de vendas para poder adquirir melhores para a empresa, né? O que de fato é complicado, né? Ainda mais numa crise econômica que estamos tendo agora, né? Por sua vez, a ideologia é o que faz com que a alienação não seja percebida, né? Isso que eu já falei. Marx critica o Estado, né?
Marx avalia que a ideologia oculta o fato de que o Estado expressa o interesse de classes dominantes. Trata-se de uma concepção negativa, pela qual o Estado seria responsável por perpetuar as contradições sociais e que só aparentemente visaria ao bem comum. Portanto, o Estado seria um mal a ser extirpado, né? Decorrente desse pressuposto, a necessidade da revolução seguida por um Estado provisório. A ditadura do proletariado, período de fortalecimento da classe operária e do enfraquecimento da burguesia, né? Na primeira fase, corresponderia ao socialismo, regime em que ainda persiste a burocracia e os aparelhos estatais repressivos e jurídicos. Então, o socialismo seria a ditadura do proletariado, né? Primeiro se planta a ditadura, se acaba, mas ainda se tem o processo do Estado em vigor. Em seguida, a segunda fase chama-se comunismo. Define-se a supressão da sociedade de classes, né? Não existe mais sociedade de classe. E, finalmente, o desaparecimento do Estado. O que a gente sabe que nunca houve o desaparecimento do Estado, né? Sempre houve uma classe dominante e uma classe de trabalhadores, por mais que exista o socialismo, né? Todos os partidos, todos os países socialistas, China, Cuba, né? Venezuela, você tem uma classe dominante lá, que tem só riqueza, lá tá no bem bom e no luxo, né? Que são os grandes partidos, e a classe vivendo na miséria ali, né? Só que com aquele sonho achando que o socialismo é correto, o comunismo é correto. Mas, de fato, eles não têm liberdade para conquistar mais posses, né? Eles têm que viver com aquilo que o Estado oferece, né? E na China você tem o trabalho escravo, né? Que produz maior parte dos produtos que nós usamos hoje, né? Que ganham uma miséria, que são explorados. Uma sociedade que se chama comunista, né? Que se chama socialista, que busca a igualdade de todos, mas não é igualdade de todos, né? Porque você tem um grupo de pessoas que são escravas lá, né? Existe uma exploração muito grande também dentro do socialismo. Então, o próprio socialismo ele se contradiz na ideia de que vai dar uma igualdade, não dá igualdade, porque as pessoas continuam sendo exploradas, né? Nem todos são de fato iguais. Não há, por exemplo, uma ideia de liberdade dentro do comunismo, né? Isso aí é uma fantasia que os partidos comunistas criam, né, para iludir o povo também nesse sentido, acreditar que o comunismo dá certo. O que não dá certo, porque foi derrubado, né, no Muro de Berlim em 1989. Isso aí eu vou explicar mais para frente nas próximas aulas. Então, mais ou menos para entender, né, a ideia de exploração que o capitalismo exerce dentro do marxismo, né, o marxismo explica basicamente como o capitalismo funciona, né? E depois se criou uma ideia de socialismo em cima dessa concepção crítica que o Marx faz do capitalismo. Eles criam essa ideia do comunismo e do socialismo, né, colocando em prática primeiramente na União Soviética, que foi a Rússia lá na Revolução de 1917, e depois nós tivemos a China, né, a Cuba, Coreia do Norte, né, e basicamente, né, a Venezuela, que hoje se chama o socialismo do século XXI, né, criado por Hugo Chávez aí, né, que criou esse conceito do socialismo aí. Tá? Então era isso que eu queria falar, basicamente, do comunismo. Em seguida eu vou comentar um pouco também do anarquismo, né, e a escola de Frankfurt e os socialismos atuais, tá bom? Então, um grande abraço e espero que vocês assistam essa aula que é super, super, super importante, tá bom? Um abraço.